Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. E nessa live eu vou te ensinar uma técnica pro olho, para valorizar o teu olhar, tá? Uma técnica simples para valorizar o teu olhar. Então vem comigo que tu vai ficar chocada como é simples e como já vai dar aquele tchan no olhar que a gente gosta e a gente quer, né? Não é mesmo? Então vamos lá. Enquanto a galera vai chegando aí, eu vou colocar aqui o título da nossa live. Automaquiagem simples para valorizar o teu olhar. Sim, isso. Tem como ser simples. Ou você tem como ser simples. Então quem for chegando aí, já vai compartilhando com a amiga, com o amigo, porque todo esse conteúdo aqui é de grande valor, tá? Então vamos lá, enquanto a galera vai chegando. A galera vai chegando, já vai compartilhando, já vai me dizendo como é que tá a luz, como é que tá a áudio, como é que tá tudo. Eu não vou me demorar muito não, tá bom? Porque hoje tem bastante coisa pra explicar pra vocês. Seguinte, vamos então, vou te ensinar um passo a passo aqui simples pra gente valorizar, uma técnica de automaquiagem simples pra gente valorizar esse teu olhar, tá? O que é interessante? Tu entender que é uma técnica simples e vai funcionar sim em qualquer tipo de olho, em qualquer formato de olho, vai ser meio que universal, assim, é mais pra gente buscar realmente elementos simples, elementos que a gente já tem ali pra trazer, resgatar essa coisa da beleza natural, né, pra automaquiagem ajudar a ressaltar pontos que a gente já tem ali, né, nossa beleza natural. Tá, eu acredito muito na maquiagem nesse sentido. Então, vão ser dicas fáceis, são poucos produtos que a gente vai usar, tá? Então é bem tranquilo. O que acontece, tá? O olhar é sempre a primeira coisa que, quando a pessoa te vê, né, geralmente a gente, né, olha no olho da pessoa. Eu sempre falo, em todos os meus métodos, tanto do meu curso, as aulas que eu dou e aqui, os conteúdos que eu faço aqui pra ti em rede social, enfim, no YouTube também, sempre são conteúdos voltados para que tu consiga lidar com a tua imagem em diversas situações diferentes da vida, né? Isso é importante pra gente como um todo, melhora muito o nosso potencial, os nossos relacionamentos, enfim, tá? A gente só tem a ganhar com isso quando a gente cuida da nossa imagem, a gente tá cuidando da gente, né? Então, o que eu sempre falo? Que o rosto da gente é o que mais impacta quando as outras pessoas te veem e tudo mais. Tem um poder muito grande, um ponto muito grande da imagem da gente como um todo. A gente tem outros elementos, como cabelo, roupa e tudo mais, mas o rosto é aquela coisa que a pessoa vai te ver e vai lembrar de ti pelo teu rosto, né? E tem também, isso a gente tá falando de imagem, né, para o mundo, para as outras pessoas, mas também tem uma ligação direta com a questão de autoimagem, né, que é esse momento que a gente se cuida e tudo mais, então tem essa ligação bem forte também. E o olho, falando na maquiagem do olho, que é o que a gente vai falar hoje, né, até vim sem make, sem nada aqui na parte do olho, sem nenhuma técnica, nem máscara de cílios, porque eu vou fazer aqui passo a passo contigo. Mas o olho tem um peso muito importante, porque a pessoa vai olhar ali pro teu olho. Então, se o olho não tiver de acordo com o restante da tua maquiagem, não tiver dentro do teu estilo, não tiver realmente passando o que quer passar, vai ter um peso muito forte, tá? E quando eu falo valorizar o olhar, a gente tem várias formas de valorizar o olhar, tá? Só que o que acontece? A gente tem formas de fazer isso, de buscar essa valorização, sem que seja de uma forma em que eu não perca as referências, que eu não perca a minha beleza, os meus ângulos, o formato natural do meu olho, entende? Tipo, eu tenho formas de valorizar o meu olhar de uma forma mais natural, aproveitando o formato dele, aproveitando o que ele já tem de bonito, entendeu? Só valorizando, só dando pontos pra valorizar. Isso é diferente de valorizar o olhar e usar as formas naturais desse nosso olho, desse nosso olhar, é diferente de chamar a atenção com alguma técnica de maquiagem no olho. Por exemplo, o que a gente vai fazer hoje aqui, em termos de técnica e valorizar o olhar, a gente vai usar coisas muito básicas, recursos muito básicos e que vão funcionar muito bem para qualquer tipo de olho e tudo mais, porque a gente vai usar mesmo a base, como base, a naturalidade.
Então a gente vai valorizar o olhar, diferente se a gente fosse fazer uma técnica onde a técnica em si ia chamar atenção para o olho, entendeu? Atenção para o olhar. É diferente de a gente chamar atenção para o teu olhar em função de alguma técnica de maquiagem. Por exemplo, se eu colocasse muito preto ou muito glitter, enfim, a gente ia estar chamando atenção para o olhar, mas a gente ia estar chamando atenção em função de alguma cor, de alguma textura da sombra, em função de algum brilho. O que vai ser diferente aqui, a gente vai estar valorizando, pegando elementos bem naturais para que a gente consiga valorizar, tá? Então, o foco vai ser realmente o teu olhar, não vai ser em si a cor, enfim, tá? De sombra, o que a gente vai usar, a gente vai estar valorizando o teu olhar e não chamando atenção para o teu olho com alguma cor, alguma textura, algum brilho, tá? Isso é outra coisa, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem momentos em que a gente quer isso, né? Olha como é importante tu saber essa diferenciação de tu chamar atenção para o teu olho e de tu valorizar o teu olhar. O que eu quero dizer com isso? Porque são situações diferentes. Por exemplo, a gente quer ir para uma festa, daqui a pouco a gente vai querer uma situação. Se a gente quer, se a gente tá numa situação, por exemplo, num jantar mais romântico ou numa entrevista de emprego, numa reunião de trabalho, a gente quer também valorizar o nosso olhar. Só que a gente não vai fazer isso de uma forma em que eu vou estar chamando atenção para o meu olho em função de algo que eu estou usando nele. Eu vou valorizar o meu olhar, isso é diferente. E eu já vou te explicar como a gente vai fazer isso, tá? É importante a gente entender o que diferencia uma coisa da outra, porque aí a gente consegue entender qual a técnica que a gente usa e principalmente a imagem que a gente passa com isso, tá? Porque muitas vezes a gente pode pensar, poxa, tem uma reunião super importante, eu quero sim passar uma imagem, né? Quero valorizar meu olhar, quero deixar uma imagem mais forte e tudo mais, e a gente pode cuidar para não confundir isso com usar cores e tons muito fortes ou brilho e tudo mais, entendeu? É realmente se adequar a essa situação valorizando o teu olhar e não chamando a atenção para o olho, tá? E isso tudo que eu vou explicar aqui pra ti vem muito da ideia da maquiagem, quando a automaquiagem entra na nossa rotina, enfim, a gente cria esse hábito e busca técnicas em função de valorizar a beleza que a gente já tem. Então, essa técnica de valorizar o olhar vai muito usar esses elementos, tá? De usar mesmo que o teu olho, o teu olhar. Por isso que eu disse pra ti, não vai muito nessa de, mas vai funcionar pro meu olho, mesmo sendo pequeno ou grande, enfim, vai funcionar, porque ele vai valorizar. A gente vai usar tons neutros e eu já vou te explicar como a gente vai fazer isso, tá? Pensa só, um olhar pode fazer muita diferença em várias situações da vida, né? A pessoa vai te olhar, vai olhar pro teu rosto, vai olhar pro teu olho. Então, assim, é muito importante que essa maquiagem no teu olho esteja alinhado ali com o que realmente tu quer, qual a tua intenção naquele momento, tá? Por isso que eu já gostei de te explicar, já comecei te explicando essa situação, essa diferença, tá? Aqui a gente vai realmente valorizar o teu olhar. É diferente de chamar atenção para o teu olho, tá? É uma técnica super usável, assim, para várias situações. A gente consegue usar em diversas situações, em diversos momentos e não tem erro, assim, sabe? É um olho que não tem erro mesmo, porque a gente usa elementos para valorizar esse teu olho, tá? Então é isso, a gente vai chamar atenção para o olhar, mas usando muita naturalidade, isso faz toda a diferença, tá? A pessoa vai olhar o teu olhar, vai sentir que o teu olhar tá marcante, mas em função do teu olhar, não em função de um preto que tu botou, uma sombra super forte, entendeu? Isso faz muita diferença no resultado final e na imagem final que a gente passa também, tá? Então vamos lá, olha só, o que eu vou precisar agora nesse momento, tá? Explicado isso pra gente entender essas diferenças, porque são bem importantes, tá? Essa questão de chamar atenção pro nosso olho, né? É diferente de... Deixa eu só arrumar aqui a tela. Diferente de a gente aprender a valorizar o olhar da gente. Entendeu? Ó, o que eu vou fazer? Eu tô com a minha pele, tu pode seguir com a tua maquiagem assim também, tá? No momento que tu for fazer. Eu tô com a minha pele feita. Peraí que a câmera tá tremendo. Eu estou com a minha pele feita e o que eu vou fazer agora, tô com a minha pele toda feita, eu vou direto pra maquiagem no olho. Só deixa eu ajustar a luz, porque aqui pra mim tá meio estourada essa luz. Acho que deu uma melhorada, tá? Vocês vão me dizendo aí.
E o que eu vou fazer? Eu tô só com a base que eu usei aqui embaixo, não selei direito essa região, justamente porque eu vou vir com a sombra. Então, o que eu vou fazer? Vou usar para ajudar na pigmentação dessa minha sombra, tá? Ou seja, pra cor realmente vir forte, vir o mais parecida possível do que vai estar ali na minha paleta, tá? Então, eu vou usar para melhorar a pigmentação e a fixação dessa sombra, um corretivinho em toda a região da pálpebra móvel. Aqui, ó. Tá? Eu gosto muito sempre de fazer isso, porque aumenta muito a durabilidade, a pigmentação da sombra e facilita na hora que a gente for fazer o esfumado. O que acontece? Eu posso vir só nessa região aqui da minha pálpebra esfumando, ou já posso, se eu quiser ainda mais marcação e deixar ainda mais ressaltado, principalmente essa parte aqui da minha sobrancelha. Deixa eu olhar no meu espelhinho aqui, tá? Ó, eu já posso vir aqui contornando, delimitando a minha sobrancelha nessa região aqui, tá? Deixa eu trazer vocês mais pra pertinho. E aí eu faço isso aqui, tá? Feito isso, agora venho com um pincelzinho de esfumar. Delimitando mais aqui ainda essa região, tá? Tu vai ver como é simples e é fácil de fazer no dia a dia. Isso aqui vai dar uma diferença no teu olho. O que eu gosto de fazer depois de feito isso aqui? Vir com uma esponjinha, poderia ser o meu próprio dedo também, que tivesse mais à mão, só pra dando uma esfumadinha. Isso aqui vai me ajudar muito na pigmentação dessa sombra e na fixação, tá? E aí, isso vai te ajudar a valorizar muito o teu olhar. Só que assim, ó, tu pode vir, a pele também vai ser tu que decide, tá? Eu tô com uma pele aqui, que eu já vim pronta pra live pra te explicar essa técnica do olho. Ó, cuido pra deixar bem esfumadinho aqui, rente, a minha sobrancelha, tá? Pronto, ó, e aí dou essa esfumadinha aqui na lateral e aqui, pra não ficar nenhum tipo de marcação. E é isso, tá? Faço a mesma coisa do outro lado. Faço a mesmíssima coisa do outro lado, ó. Tu vai ver que é rapidinho de fazer e vai dar uma baita diferença. Venho aqui delimitando de novo, ó. Se tu não quiser fazer essa delimitação na sobrancelha, tudo bem. O olhar vai ficar um pouquinho menos marcado, tá? Porque quando a gente faz essa delimitação na sobrancelha, ajuda muito a enfatizar, a marcar mais o teu olhar. Mas se tu não quiser só colocar o corretivo em toda a região da pálpebra aqui, móvel, e depois esfumando até chegar lá na base da tua sobrancelha, tudo bem também, tá? São detalhes que fazem toda a diferença, ó. Aí venho, pincelzinho chanfradinho, ó, menorzinho, tá vendo? E agora eu posso vir com o dedo ou com a minha esponjinha menor, poderia ser a mesma esponjinha que eu passei minha base. Se tu não usa esponjinha pra passar a base, tu usa pincel também, não tem problema nenhum, poderia ser teu pincel aqui, enfim, que fica mais prático pra ti. Em termos de técnica e do que a gente vai precisar agora aqui pra acabamento, não vai fazer muita diferença se for esponjinha, se for um pincel, tá? Então pode ser o que for, o que tu já estiver mais acostumada. Pra esse momento pode ser o que tu estiver mais acostumada, tá? Se tiver mais à mão, que for mais prático pra ti. A intenção é facilitar. Então, ó, a intenção é ser simples mesmo. É uma forma de marcar o olhar bem simples. Tu não vai precisar de muitos produtos, tu não vai precisar, não. Por isso que eu tô te falando, eu tô usando aqui a esponjinha menorzinha e o pincelzinho chanfrado pra eu conseguir maior precisão aqui na delimitação da minha sobrancelha. Mas tu já não quer espaço de delimitar, tu só quer passar em toda a tua pálpebra ali, móvel, esse corretivo só pra ajudar na fixação, pode vir direto com o corretivo ali e já vem esfumando com a esponjinha ou com o teu próprio dedo, tá? Feito isso, vamos para a sombra. O que eu vou fazer? Pensando nessa pegada de valorizar o olhar, eu vou usar os tons mais neutros que a gente tem dentro da maquiagem, que são os tons de marrom mais claro, tá? E aí eu vou primeiro pro tomzinho de transição, tá?
Uma paletinha qualquer que tu tenha, pode ser sombra avulsa também, importante que seja um tomzinho de marrom assim, ó, de transição, tá vendo? Ó, mais clarinho, porque a gente vai fazer como se fosse uma caminha ali pra minha sombra pigmentar e pra ser a base desse meu olho. O que eu vou fazer? Vou começar marcando o côncavo, que é a técnica como se... Essa marcação no côncavo vai funcionar como se fosse o contorno pro meu olho, tá? Como se fosse um contorno pro meu olho. O que eu vou fazer? Eu vou marcar, delimitar o côncavo aqui. Vou dar profundidade para essa área. Só de fazer isso, eu já aproveito essa parte do meu olho que é mais fundinha, já marco o meu côncavo aqui, já dou essa sensação de que o meu olho ali é mais profundo, então ele vai ficar mais expressivo, tá? Essa técnica de marcar o côncavo funciona super bem para qualquer formato de olho, qualquer tipo de olho, enfim. Então a gente vai usar elementos muito básicos aqui da automaquiagem que são fáceis da gente fazer, então por isso que vai valorizar o teu olhar de forma natural, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse tomzinho de transição aqui, marcando o côncavo. Primeiro aplico a sombra. Tá vendo como é pigmentado? Primeiro aplico. Onde é que é o côncavo, Vanelli? É bem aqui. Aperta o teu olho aí um pouquinho, que tu vai ver que tem um ossinho entre o ossinho e o teu olhinho aqui mesmo. Ó. Onde tu apertar e for fazer esse buraquinho é o teu côncavo. Desde aqui, do iniciozinho do teu olho até o meio, até aqui o final. Esse é o teu côncavo. Então, primeiro a gente vai com esse tom de marrom, aplicar a sombra. Aplicado a sombra, tiro, tá vendo, ó, como se faz uma marcação, tiro o excesso, eu tô com uma toalhinha aqui, ó, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês, eu sempre mostro todos os vídeos, mas, né, ó, tem uma toalhinha aqui, e aí eu tiro o excesso, essa medida legal também, sempre tem uma toalhinha de lateralzinha, assim, pra gente realmente ir usando pra auxiliar, e aí agora eu tirei o excesso, movimentos circulares, vem e vai, tá vendo? E aí eu vou esfumando tudo isso, tá? Venho esfumando, tá vendo que vai dando aquela transição, tu não sabe exatamente aonde começa ali aquele meu esfumado, mas tá vendo, olha a diferença já de um olho pro outro, né? Olha a diferença de um olho pro outro já. Pego mais um pouquinho de sombra e aí eu vou fazendo isso, marcando o meu côncavo à medida que eu sentir necessidade. Ah, tá muito marcado, não quero nada tão marcado. Vou esfumando, tiro o excesso ali e vou esfumando. Você vai ver que vai ficar algo uma pegada bem natural, assim, não vai ficar nada muito marcado, porque a intenção é a gente valorizar o formato que o olho ali já tem, só usar alguns elementos para só, como se fosse uma espécie mesmo de contorno. O contorno que a gente faz no rosto não é assim? Tudo que a gente usa o tomzinho mais escuro, a gente dá profundidade, e tudo que a gente usa ou pigmento ou uma cor mais clara, a gente vai clarear. Então é a mesma função, tá? Esse é como se fosse mesmo um contorninho para a região do olho, para devolver ali, para ressaltar alguns formatos. Ó, eu gosto sempre, depois de marcar o côncavo, dar essa alongadinha aqui, tá vendo? Sempre puxando para cima, para dar mais essa intenção de que o olho é mais para cima, mais levantadinho. Tô ainda com um tom só, tá? Só um tomzinho de transição. Bem levinho, esfumando bem, tá? O interessante é a gente sempre fazer esse movimento, ó, circular de, ó, vai e volta para esfumar tudo isso, tá vendo? Ó, não tem mais aquela marcação, eu não vejo exatamente onde começa e onde termina o meu esfumado. Eu sei que aqui tá mais concentrado, ó, tá vendo? E aqui ainda tá mais clarinho, mas a gente já vai para aquela região ali daqui a pouquinho. Ó, a mesma coisa eu faço do outro lado. Primeiro aplico toda a região do meu côncavo, aplicou o pincel aqui, ó, e viu que ele fez esse fundinho aqui, ó, ele foi mais pro fundinho, ali é o teu côncavo. Marca, primeiro aplica a sombra, e aí vem movimentos circulares, indo e voltando nessa região. Não tem erro, super fácil. E tu viu, né, a diferença de um olho pro outro antes de eu começar a aplicar? Já deu uma super diferença. Porque dá profundidade para essa região, aumenta o meu olho, porque pensa, eu tava ali mesmo antes de colocar o corretivo, eu tava com o meu olho ali sem expressão, né? Ele não tava transmitindo muita expressão, ele tava ali completamente neutro dentro do contexto ali de maquiagem, minha pele tá maquiada, enfim, eu tô com, né, todo um contexto de maquiagem, meu olho tá ali sem expressão, não tá nada marcado.
Então, não tô transmitindo nada com ele. Eu tô perdendo um elemento muito importante ali do meu rosto que eu poderia tá valorizando, tá evidenciando, né? Mas sem perder a naturalidade, sem deixar de ser algo normal. Então, algo normal não, algo... Como é que eu posso dizer? Algo harmônico ali, dentro do conjunto todo ali do meu rosto. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu tenho uma maquiagem no meu olho, eu tenho meu olho sendo valorizado, eu tô chamando a atenção para ele em algum momento, que eu tô valorizando pontos dele, tô devolvendo o formato para ele, né? Mas não tô fazendo alguma coisa assim muito forte, sabe? Que é ao mesmo tempo, que nem eu falei pra ti no início desse vídeo, né? Eu não estou chamando atenção para o meu olho porque eu tô com uma sombra muito forte ou algo muito diferente, não. Eu estou valorizando. Tem uma diferença nisso, tá? E bem grande. Não tô falando que não é interessante aquelas maquiagens que a gente pega e, né, super chama atenção pro olho, não. Eu acho super legal e super uso assim também. Mas eu só tô querendo te explicar que tem essa diferença de quando a gente valoriza, quer valorizar, quer usar o que já tem ali de natural e bonito, quer só dar uma valorizada, né, e uma marcada no olho, mas valorizando e não chamando atenção. É diferente, né? O que acontece? Olho esfumado é isso, aplica, esfuma. Quando tu tiver certeza que, tá tudo bem esfumadinho, não tem mais marcação nenhuma, tá tudo certo. Teu olhinho está esfumado, tá? Então eu puxei mais pra esse cantinho aqui, que eu gosto de fazer isso, e aqui da mesma forma. O que eu vou fazer? Não vou esquecer dos cílios aqui inferiores, dessa partezinha. Por quê? Porque essa parte é muito importante. É a mesma coisa que eu digo pra vocês quando eu sempre falo, passa a máscara de cílios em cima e embaixo também nos cílios, passa, porque dá muita diferença no acabamento e, consequentemente, no resultado final. O que eu vou fazer aqui embaixo? Eu só mudei o meu pincel, peguei um menorzinho, ó. Esse aqui foi o que eu usei pra marcar meu côncavo e esfumar. Eu vou pegar um menorzinho pra que ele encaixe melhor nessa região, tá? E aí eu venho e esfumo. Olha a diferença que já deu de um olho pro outro, como esse aqui já tá mais expressivo. Porque ele está contornadinho, tá vendo? Olha quando eu não faço isso aqui embaixo, como eu perco essa potência de marcação. Tô só esfumando, só o tomzinho de transição, marronzinho, super clarinho aqui que a gente usou, tá? Esfuma, esfuma, esfuma. Essa partezinha, estando bem esfumada, também é bem importante, tá? Esfumar bem. A gente tá fazendo basicamente um olho bem esfumado com um côncavo marcadinho. E é como se fosse realmente um contorninho pra essa região do olho. Olha como já valorizou. Um passinho seguido do outro, que lá no final a gente vê que faz sentido real. Mesma coisa, bem rentezinha a raiz dos cílios, tá? Não esqueço de emendar, bem esse cantinho do meu esfumadinho de cima com esse meu esfumadinho de baixo. E sempre fazendo esse sentido pra cima, tá? Pra já dar aquela levantadinha, tá vendo aqui? Que dá aquela levantadinha no olho. Temos um côncavo marcado e uma raiz aqui inferior bem esfumadinha. Eu vou tirar o mesmo pincelzinho, tiro o excesso, bem o excesso aqui, na minha toalhinha, tiro o excesso de sombra que pode ter aqui e ainda venho esfumando mais pra não deixar isso aqui tão marcado. Lembrando que eu quero um efeito bem natural. Tá vendo? Já deu uma esfumadinha. Sombra opaca, tá? Sempre que a gente estiver esfumando, principalmente usando uma sombra de transição, que é esse marrom, a gente vai estar usando uma sombra opaca. O que é uma sombra opaca? Sem adição de brilho, por exemplo, essas aqui, tá? Agora, para valorizar ainda mais e usar o formato ali do meu olho a meu favor, eu vou fazer o quê? Vou usar sombras cintilantes. Vanelli, eu não gosto tanto da sombra cintilante. Tudo bem, não gosto dessa coisa de brilho, né? Ou, quero ir pra uma ocasião que eu acho que o brilho não vai combinar muito bem com o meu estilo, não vai combinar muito bem com o meu embaixo. Tudo bem. O que tu pode fazer? Tu pode usar uma sombra bem clarinha, ou até mesmo o teu tom do teu pó, tá? O teu pó mesmo que tu for passar no teu rosto, tu pode usar nessas regiões onde eu vou colocar agora
a sombra cintilante, tá? Caso tu não goste do brilho, não goste de pigmento, enfim, tá? Vão ficar os resultados muito parecidos. Mas é claro, se tu for usar uma sombra cintilante, sempre vai chamar um pouquinho mais atenção. Então eu vou usar essas aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar um tomzinho. Vou pegar esse tomzinho aqui, ó. Mais clarinho mesmo, tá? Tá dando uma estouradinha, vou pegar esse tomzinho, vou pegar com o meu dedo mesmo, vou pegar com esse dedo aqui, passo um pouquinho aqui, ó, sem medo de ser feliz. E eu vou passar em toda essa região, tá vendo essa região aqui que ainda ficou branquinho? Que a gente marcou o côncavo aqui nessa região e esfumou aqui pra cima, né? E essa parte aqui de toda a minha pálpebra móvel eu deixei ali, não mexi, né? Mas tá vendo que só de eu ter deixado com o pó, com a base que já tava ali embaixo, com o meu corretivo, na verdade, que já tava ali embaixo, como já deu essa ideia que a gente quer de profundidade aqui e projeção aqui. Então, querendo ou não, já contornei meu olho, eu já deixei ele mais expressivo usando o próprio formato dele, usando o meu próprio côncavo aqui, só esfumando, e usando essa minha raizinha aqui dos meus cílios inferiores, fazendo esse esfumadinho. Então, só que eu já tenho um olho bem mais expressivo e mais valorizado. Só de fazer essa técnica de deixar o meu côncavo mais esfumadinho, tá? E essa parte aqui inferior também. E aí, eu vou acentuar e finalizar também, pra gente ter acabamento, não ficar isso aqui dessa forma. Vou finalizar nessa mesma pegada, dando projeção pra essa área aqui embaixo da minha sobrancelha e aqui no cantinho interno, pra dar projeção. Ó, peguei um pouquinho da sombra aqui, tá vendo? E aí eu venho, ó, dando batidinhas em toda a região da minha pálpebra móvel, tá vendo? Ó, então vamos ver depois a diferença de um olho pra outro. Batidinhas, com o meu próprio dedo, não tô usando pincel, não tô usando nada. E aí eu já venho dando batidinhas, já venho esfumando pra conseguir essa transição interessante do meu esfumado para essa minha sombra cintilante, ó. E aí vai dosando, se for um pouco mais ousada e tal, quer colocar um pouquinho mais de brilho, tudo bem. Ó. Se tu já gosta mais, não gosta tanto dessa sombra com adição de brilho, mais cintilante, gosta de algo mais discreto, coloca exatamente nesses mesmos pontos que eu tô colocando essa sombra cintilante, pode colocar o teu pó, o mesmo pó que tu usou no rosto, só pra dar aquela ressaltada, projetada nessas áreas. Agora eu vou colocar aqui, vou até trocar o dedo. Quero fazer um dia um vídeo pra você só maquiando com as mãos, porque é completamente possível. Às vezes a gente fica nessa de, preciso do pincel, né, pra maquiar, e na verdade não é bem assim. A gente consegue fazer makes, composições lindas, só usando as mãos. Ó, vou pegar aqui um dedo menorzinho e vou colocar aqui, ó, tá vendo? Olha que bonito o efeito. E a gente tá usando elementos do nosso olho. Tô dando profundidade aqui, dando projeção aqui, e eu vou também colocar um pontinho de luz aqui. Tu vai ver que vai fazer toda a diferença, ó. Tá vendo? Olha isso! Volto o meu pincel, o maiorzinho de esfumar, não pequenininho, só pra dar uma esfumadinha ainda mais nesse côncavo e fazer com que a minha sombra cintilante se misture um pouquinho mais com a minha sombra opaca que eu usei pra marcar o meu côncavo. Ó, tá vendo a diferença? De um olho pro outro, ó, como já fica mais expressivo. E eu tô usando elementos do meu próprio olho pra finalizar. Deixa eu pegar aqui. Agora vamos para o outro lado. Vou usar o mesmo dedo aqui e fazer a mesma coisa, ó. Tô olhando aqui no meu espelhinho, tá? Mesma coisa. Começo depositando a sombra. Deposito pra pigmentação vir sempre, tá? Tanto a sombra opaca quanto a sombra que tem adição de brilho. A gente deposita primeiro pra vir a cor, vir tudo que a gente quer. Pigmentação, cor, durabilidade, né? A gente quer que essa sombra fique ali, então, ó. E agora, vou trocar o dedo, usar o dedo menorzinho pra gente fazer aqui, ó.
Olha só. Estou usando basicamente 2 sombras, né, gente? Só o marronzinho de transição e essa sombra cintilante. Ilumina esse meu cantinho também. Outra dica legal, nesse caso eu tô usando uma sombra. Mas, por exemplo, eu tô com um iluminador aqui. Eu podia usar o mesmo iluminador que eu usei no meu rosto pra fazer essa projeção também com brilho, tá? Super funcionaria. Volto com o meu pincelzinho de esfumar, só pra ornar mais ainda tudo isso. E é isso. Temos um olho bem marcado. Tu vai ver agora a diferença passando a máscara de cílios. Por favor, não me esquece da máscara de cílios. Ah, mas eu tenho cílios curtinhos, eu tenho poucos cílios, eu não boto a máscara e a máscara de cílios e o resultado não vem, não interessa. Inclusive, a gente tem técnica pra fazer, pra aplicar. Aqui eu vou passar bem rapidão, mas eu quero fazer um outro vídeo pra vocês, um outro conteúdo. Já deixa aqui no comentário pra mim se tu acha essa ideia legal. Galera, nos stories adorou. Falou, por favor, me ensina. Que é a técnica pra passar, a gente tem técnica pra passar a máscara de cílio, tá? Aqui eu vou passar bem rapidão pra ti, só pra gente ver um acabamento mais finalizado. Ó a diferença. Surreal. Agora eu vou pro outro lado. Então já deixa aí nos comentários pra mim se vocês querem que eu traga essa técnica pra passar. Eu explico passo a passo certinho de como passar a máscara de cílios, modelos, no que a cerda vai influenciar, enfim. Tenho certeza que vai ajudar bastante, vai facilitar muito a tua vida, o teu dia a dia, na tua automaquiagem diária, tá? Então já comenta aí pra mim, que eu trago esse vídeo, esse conteúdo pra ti, tá? Ó, passando aqui só pra dar uma pigmentada mesmo nos meus cílios, porque tu já pôde notar aí a diferença que dá, né? Quando eu tenho o meu cílio ali pigmentadinho e quando eu não tenho. Então, mas eu não gosto do acabamento do cílio pintadinho. Passa nem que seja só assim, ó, encostando no cílio só pra dar aquela pigmentadinha. O que acontece? A gente passa pó, a gente passa base, a gente passa sombra. Então, isso vai sujando, vai tirando a cor ali natural dos nossos cílios. Então, quanto mais, nem que seja só pra dar aquela pigmentada nos cílios pra devolver, fica até mais natural, né? Tá mais natural agora do que antes se eu tivesse sem os cílios, sem a máscara de cílios. Olha só, vou passar nos cílios inferiores pra tu ver a diferença. Vanessa, mas eu tenho tão pouquinho embaixo. Passa, mulher, passa nos que tu tem. Já vai valorizar, tá bom? Ó, já abriu meu olhar, horrores, né? E, por último, mas não menos importante, depois disso, ó, só tô pigmentando mesmo os meus cílios. Só pra gente ver o resultado mais fiel ali da maquiagem e ver a diferença real. Por último, mas não menos importante, lápis bege ou branco. Deixa eu pegar aqui que não tinha separado. Confesso que não tinha separado. Ó. Lápis, esse aqui já tá bem judiado, coitado, mas ele é de guerra, maravilhoso, pigmenta super bem e é isso que importa. Olha só, o lapisinho pode ser, esse aqui parece branco aí, mas ele é um begezinho. Ele pra vocês aí vai parecer branco, mas ele é um begezinho, tá? O que acontece? A gente usou toda essa técnica como se fosse um contorno pro nosso olhar, né? Então a gente tá usando o formato do nosso olho, o nosso côncavo, para dar profundidade, pálpebra móvel e aqui abaixo da sobrancelha, o cantinho interno, a gente jogou ali uma sombra com uma adição de brilho, uma sombra cintilante pra dar aquela projetada, né? Pra que aquela parte ali que tá com a adição de brilho chegue primeiro, né? Pra gente consiga essa projeção e a parte do côncavo com o tomzinho de marrom de transição, sendo uma sombra opaca, pra dar esse ar de profundidade pra gente, tá? E aí a gente colocou aqui embaixo. Então, só isso já marca mais o meu olhar. E tu tá vendo que o meu olhar pode até chamar atenção. Mas ele não tá chamando atenção porque eu estou com um roxo, porque eu tô com um preto no meu olho, porque eu tô com um glitter muito flocado, enfim. Algo muito diferente no meu olho. Não, eu tenho um tom de marrom ali de transição
que é um tom super universal, que a gente vai usar o tom mais natural ali, que imita mais, né, o natural da pele da gente. Então, um tomzinho mais clarinho é realmente como se tivesse marcado mais o meu olho naquela região, tá? Tom de marrom, quanto mais clarinho ele for, claro que vai depender do teu tom de pele, vai depender do tom de marrom, enfim. Mas o marrom, de uma forma geral, ele é o tom mais neutro que a gente tem dentro da maquiagem, né? Quando a gente fala de roupa, a gente sempre fala, né? Deve ter aquele pretinho básico. Quando a gente fala de maquiagem, a gente fala que o tom mais básico que tem é o marrom. Então não vai ter erro, tá? A gente vai estar só valorizando o olhar. Então tu vê que o olhar tá expressivo, tá marcado, tu vê que tem uma marcação, mas a gente tá valorizando. Tu não olha pro meu olho porque tem alguma coisa que grita muito, que chama atenção. É porque ele está naturalmente valorizado, tá? Valorizando os ângulos dele, as curvas do meu côncavo. Então, quando tu for colocar isso em prática, essa técnica em prática pra ti, vai funcionar também. Vai estar valorizando a profundidade pro teu olho, independente do tamanho e formato do teu olho. Vai ficar interessante, vai ficar natural, não vai ficar aquela pegada super pesada, sabe? Então, vai funcionar super. Poderia parar por aqui, se eu quisesse. Esse olho já tá bem valorizado, assim, tá bem nessa pegada. Se tu quiser daqui a pouco deixar mais natural ainda, que nem eu falei, não é do time que gosta, né, desse brilho e tudo mais, aposta no teu pó, né, um tomzinho do teu pó nessas áreas aqui, só pra dar a projeção com a cor mais clara e não com brilho, entendeu? Mas é isso. E aí, se eu quiser dar mais um detalhe ainda, dar mais uma valorizada e ajudar a dar uma aumentadinha no meu olho, eu vou vir com esse lapisinho. Esse é begezinho, parece branco aí, mas é begezinho, tá? Ou branco, pode ser o lapisinho branco ou bege. Eu vou usar o bege aonde? Bem na minha linha d'água. Vanelli, onde é que é a linha d'água? Aqui é onde eu estou passando. Não é rente a raiz dos meus cílios, aqui embaixo onde a gente passou a sombra, ó, tá vendo? É bem rentezinho mesmo a nossa linha. Olha só como já dá uma aumentada. Vanelli, poderia passar o lápis preto? Pode. Só que o que acontece? O lápis preto, ele vai dar uma diminuída, porque ele vai delimitar ali, ó. Tipo, ali termina o teu olho, entendeu? Ele vai quando tu olhar, ele vai ficar bem nítido que, ó, essa marcação pretinha ali é onde termina. O branquinho, como ele se funde com essa parte branquinha aqui, ó, do nosso olho também, ele dá aquela enganada, assim, que daqui a pouco esse olho é maior. E olha como já deixa marcado e expressivo e mais valorizado, tá? É um detalhe, mas que faz bastante diferença. Então, ó. Então, é só basicamente essa diferença. Se tu quiser passar um lápis preto, porque eu sei que tem umas gurias que são apaixonadas em usar o lápis preto bem rentezinho aqui, pode usar, só que tem essa questão, tá? Ele vai dar uma diminuidinha no teu olho, mas daqui a pouco, né, se isso não é um problema pra ti, enfim. Mas se tu é uma pessoa que daqui a pouco quer dar uma aumentadinha no olho, sente que o teu olho é menorzinho, menos expressivo e tudo mais, faz essa técnica e aplica esse lapisinho branco ou bege bem rentezinho ali, ó, bem na linha d'água, que tu vai ver que já vai ficar mais marcadinho, ó, e mais expressivo, tá bom? E é isso, esse é o resultado, olha só, legal, né? E valorizou, super valorizou, né? Deixa aqui nos comentários pra mim, me diz o que tu achou dessa técnica, se tu gostou, e também dicas de outros conteúdos também que tu quer que eu traga pra cá, que é sempre importante, né? Benefícios de fazer essa técnica, não preciso nem falar, né? Olha só, o olhar já ficou bem valorizado e com essa pegada um pouco mais natural, porque a gente usou tons bem neutros dentro das cartelas que a gente tem quando a gente fala de automaquiagem, né? De novo, o marrom é um tom super, super neutro dentro da maquiagem. Então, se tu tem dúvida daqui a pouco, eu quero fazer uma maquiagem no meu olho, mas quero valorizar, mas não sei exatamente como, não tô afim de colocar nada colorido, nem nada muito assim, aposta no tom de marrom, marca esse côncavo, dá essa esfumadinha na região aqui inferior e aplica a máscara de cílios, tá? Que tu já vai ver, que já vai fazer toda a diferença nessa tua maquiagem, tá bom? É isso, deixa eu ver os comentários de vocês. A Nanda falando, ficou muito lindo, obrigado. Que bom que tu gostou. Deu um toque, está muito linda essa make. A Nanda falou, ficou linda, já falou muito show, adorei. Que bom que vocês gostaram, pratiquem,
tá? E quando fizerem, me marquem, enfim, se forem postar, enfim, me marquem, que eu adoro ver. Ou me mandam lá no direct, lá, olha, eu fiz, consegui, adoro ver quando vocês me mostram as técnicas e vocês aplicando, porque é pra isso que eu tô aqui, pra ver vocês aplicando e pra realmente fazer sentido no dia a dia de vocês e ajudar, tá bom? Com a tua rotina de make e de autocuidado, tá bom? Super beijo e até a próxima live.